Mais um empate aí do Corinthians dentro de casa, agora contra o Fortaleza no final do jogo ali. Se liga que o Neto falou e o pessoal desse empate. O Dorival tá de sacanagem, mano. Na moral. Se perder quarta-feira, tchau Dorival, hein? Tchau Dorival. Só empata, perde. Pelo amor de Deus, cara. Todo time aí tem um padrão de jogo, menos o Corinthians, que é um catado em campo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse empate do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians acaba de empatar o jogo com o Carrilho. Rapidinho, o que você viu do jogo, Quesada? Rápido. Eu acho que o técnico tem que escalar os melhores jogadores desde o início da partida e desistir definitivamente de um cara chamado Torres, que é um jogador que não tem condição nenhuma de ser jogador de futebol. Pra você, Marília Ruiz? A gente tá assistindo aqui, né, Marília? Achei pelo segundo final de semana seguido uma irresponsabilidade 4 do Dorival. Uma irresponsabilidade do Dorival, a escalação de partido. O Corinthians faz um campeonato brasileiro horroroso, uma pontuação medíocre. Acho que dá para jogar quarta e domingo, levando em consideração que já teve férias no meio do ano. E uma falta de respeito com o torcedor que só sofre. Eu tenho uma coisa, sabe o que eu falo, Godoy e também tem o José? Por exemplo, se ele ficasse com o planejamento que ele ficou do primeiro tempo, eu até que não ia meter muito o cacete. Mas, pô, você tá perdendo o jogo, aí você bota 5 jogadores titular. Como ele fez semana passada. Por que ele não coloca o time titular do começo? E aí depois você coloca aqueles que não são titulares pra enxertar. E o time do Fortaleza no primeiro tempo deu um chute no gol, né? E com o erro do Félix Torres, esse cara não é jogador de futebol. Godoy, qual a ideia do mais um empate? E o que isso pode refletir na quarta-feira contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque? Pintou o cabelo, hein, Godoy? Não, craque Neto, não pinta o cabelo, não. A hora que precisar, a gente vai dar um trato também, mas não pinta. Nunca viu o cabelo com a cor de caju? Não, cara, eu tenho um cabelo, o tratamento é caro. O tratamento é caro. Eu trago um abraço do pessoal da Band de Bauru, bandando a casa para quarta-feira. Já tem desculpa para dar. Não é? Se alguém machuca hoje, e aí não pode jogar a quarta, tá vendo? Não deveria ter jogado, deveria ter sido poupado. Então, o que menos interessava hoje era o Campeonato Brasileiro. É programação para quarta-feira conseguir eliminar o Palmeiras. Se não conseguir eliminar, não valeu nada poupar os jogadores e perder pontos. E de 6 pontos, só ganhou 2 dentro de casa. Tá com 22 pontos, não sei, acho que está na 10ª posição, uma coisa assim. Daqui a pouco a gente coloca, que por sinal coloca no nosso painel lá. Parabéns a Fernando Ortiz, a gente tem aqui os 4 comentaristas, eu como apresentador, nós somos um time, um quinteto maravilhoso. Tá lá o painel, quero no painel, o painel, não quero lá, eu quero o painel, não cabe no painel, por que tem painel? Não quero no monitor lá. Aí isso, agora tá no painel, olha lá, tá no painel ali, né? Em cima da cabeça do Theo José, Cruzeiro 37, Flamengo 36, não jogou, Palmeiras 32, vai jogar agora, Bahia empatou o jogo com o Sport, Mirassol ganhou de 3-2, Bragantino, eu não sei como é que foi o jogo do Bragantino, Botafogo perdeu, Fluminense ganhou, São Paulo joga contra o Internacional às 8h30 no Beira-Rio, Corinthians empatou 22, muda! Ceará, 21, Internacional joga ainda, Atlético Mineiro, Grêmio, que perdeu, Vitória, Vasco, que perdeu, Santos, que joga amanhã, 8 horas, o Neymar, né? O Fortaleza, que joga contra o Juventude, e Sport, que também já jogou. Qual a ideia do que o nosso querido Dorival Júnior fez? E mais uma vez não deu certo, Theo José. Não, pode pôr na conta dele, Aqui eles adoram imitar o futebol europeu, né? Na Europa a gente não vê isso, lá também tem Copa, lá tem Liga dos Campeões, lá tem os campeonatos nacionais, e a gente não vê isso lá. A gente vê tirando 2, 3, agora tirando um time como o Dorival fez, ele começou... Sabe que eu fico mais bravo depois do intervalo, tá perdendo o jogo, bota 5. Ele começa o jogo com 1-0 já no segundo tempo. Entra a turma com 1-0. E outro detalhe, 9º jogo do Corinthians na sua casa na Neoquímica Arena, só 4 vitórias. O DNA do Corinthians de caiu em 9 vezes 3, 27, não é isso? Dá 27 pontos. 9 vezes 3, 27. Ganhou 15 de 27. Se ganhou só 4, 12 pontos. E vitórias. 15 de 27 ele ganhou. É muito pouco. É muito pouco. Então o DNA de jogar em casa da Corinthians já foi. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá, a gente tem os melhores momentos aqui. A gente daqui a pouco vai estar com o link lá. O Tocha vai estar lá com o meu querido Rosenberg. Por que Tocha? Você enxergou o time do Fortaleza tão forte assim em cima do Corinthians? Quesada. Não, eu acho que o Fortaleza fez um jogo inteligente em cima das falhas defensivas do Corinthians. O gol do Fortaleza é inadmissível, cara. É um jogador que anda. É uma aberração, porque o Breno Lopes sai das costas do Félix Torres
e o Ramalho chega atrasado na jogada, porque ele tem que fazer a cobertura. Quando um jogador falha... Chega atrasado lento, né? Chega atrasado lento, e aí o Breno Lopes faz um golaço. Esse lance, num passe do Matheus Pereira, é realmente incrível. Olha lá. Eu vou dar uma olhada. Olha o cara, ele anda. Sabe assim, você tomar uma invertida de tapa assim, como foi dado, tudo bem. Pode acontecer. Mas ele anda, volta andando, não tem... Ó, dá uma olhada, ó. Sim. A bola é dele. Não é do André Ramalho, é dele. Sabe por que é dele? Porque o jogador que tá lá em cima aberto, ele não participa do jogo. Dane-se quem tá lá. E sai nas costas dele. E ele sai nas costas Mas dele. tem um culpado aí. Não, coisa Tem um impressionante, por favor. O culpado é o técnico Dorival Júnior, que escala Torres, que já é um péssimo zagueiro, para fazer uma função de lateral. E parabéns ao Breno Lopes, que fez um golaço. Isso. E não. as pessoas não querem falar isso do Dorival, não sei por quê. O Dorival errou hoje, não só de não ter colocado essa tropa de choque desde o início do jogo, mas em ter escalado o Torres. O Félix Torres não tem condição técnica nenhuma para ser titular do Corinthians. Não é possível que na base do Corinthians não tenha um jogador melhor do que o Félix. Não é possível, não né? Tem. Não é possível chegar e falar, você é o garoto. Porque, desculpa, gente, nós estamos contratando, a gente pega os times, são 9 jogadores que vêm de fora, 10, 11. Aí é a base. Eu fiz uma discussão hoje na Rádio Craque Neto, muito obrigado, e hoje tem Raul-Jui Suzuki, que por sinal, gente, a Raul-Jui Suzuki, que é aquela moto que está aqui, é minha, porque eu ganhei de presente da Fernanda e ganhei de presente da Raul-Jui. Eu estava falando, antes do Rosenberg, falaram sobre departamento amador. Quem é titular do Palmeiras, que é do departamento amador? Fala um. Não tem. Não tem. Fala um do Santos. Do Santos? Fala um do São Paulo. Titular, absoluto. Sim. Pablo Maia. Não, mas não é titular. Não tem. Não tem. Do Corinthians. Não tem. Não, mas se pegar, quase todo mundo é assim. Eu entendo isso. Só que a gente tem que entender que os clubes aqui, ninguém mais bota amador. Os caras do São Paulo, os caras botam o Cédric e o outro. Não tem um lateral no São Paulo, em Cotia. Não tem um lateral direito no Corinthians. Não tem um lateral direito no Palmeiras. Será que é porque é mais fácil sair dinheiro para contratar? Mas não tenho dúvida disso. Aí, assim, o Léo Maná, realmente, uma vez que entra, ele é alvo de muitas críticas. Não, mas não ter é brincadeira. Não, e jogar diante da torcida é uma baita de uma pressão, porque a torcida já cansou dele. Eu só acho que o Dorival hoje, não tendo a possibilidade de jogar com o Mateuzinho o jogo inteiro, não entendo. Mas se alguém, um médico, me explicar que ele não podia jogar hoje porque ele vai jogar quarta, eu volto atrás. Ele poderia fazer o que ele já fez com o Félix Torres. Já que ele tem que jogar com o Félix Torres, ele deveria jogar com 3 zagueiros e colocar ou o Dieguinho aberto pela direita ou o Carrilho aberto pela direita. Agora, o Félix Torres não é bom na posição dele. Imagina não na posição dele. Não tenha dúvida, ó. Segura a Quesada, Marília Ruiz, Oscar Roberto de Godoy, que estava em Bauru. Um beijo. Berg, o que está acontecendo aí na Neoquímica Arena? Você nesse estádio maravilhoso, Rosenberg. 1-1, conta tudo pra nós. Tudo bem, Neto? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui em Itaquera, né? Como vocês observam, não há mais ninguém aqui no estádio do Corinthians, mas o grande foco da torcida, independentemente do resultado, é a partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, né? A torcida estava meio quieta, mas depois do gol do Corinthians, né? A torcida se incendiou e começou a gritar a plenos pulmões: quarta-feira. Inclusive o Corinthians ainda tentava vencer, tentava fazer o gol da vitória, o gol da virada, mas a torcida só gritava: quarta-feira. O Corinthians, que segue nessa zona intermediária, né, do Campeonato Brasileiro, não consegue nem ir para cima, segue um pouco distante da zona de rebaixamento, e o Fortaleza, que estava saindo da zona de rebaixamento, volta à zona de rebaixamento. Absolutamente preocupante a situação do Corinthians em termos de Campeonato Brasileiro. Jogando aqui em Itaquera, são 4 jogos de fato sem vencer, e nos últimos 9 jogos, Neto, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu apenas 1. Outro detalhe, né? A estreia do Silvestre, goleiro revelado pelo Palmeiras, estreia do Silvestre no Fortaleza, fez uma grande atuação, teve uma boa atuação. Fortaleza pelo menos consegue esse ponto depois de perder para o Grêmio no meio de semana em Porto Alegre. Craque Neto. Vamos lá, meu querido craque Rosenberg. E em relação ao torcedor, quem está com você de câmera? Daqui a pouco a Tati está com a gente lá direto também, para o nosso querido maravilhoso Theo, para o Godoy, para a Marília Ruiz, também para o Quesada, que está fazendo o programa. Banda da Tommy agora. Agora é Tommy agora. Agora é Tommy. Comprou no Outlet lá em Nova York, pagou uns $33. Não pagou mais que $30 da blusa da Tommy. Conta para mim, Rosenberg, essa pressão do torcedor, daquilo que o Dorival Júnior fez, qual foi o comportamento da torcida, o que você viu do jogo aí, e também desses jogadores que entraram. Pra mim, o que melhor jogou foi o Mateuzinho, de todos que entraram aí, apesar do Carrilho ter feito o gol, Rosenberg.
Ô Neto, a torcida está pensando na quarta-feira. Evidentemente que o jogo de hoje era importante, né? Mas se a gente for analisar que nem 35 mil pessoas vieram aqui hoje a Itaquera assistir o jogo contra o Fortaleza, fica ainda mais claro que o grande foco do Corinthians é o próximo jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Eu fico pensando o que vai acontecer caso o Corinthians não se classifique na próxima quarta-feira. Aí certamente vai sobrar para todo mundo, né? E mais uma vez, como vocês disseram, né? O Corinthians entrou com um time absolutamente misto, só o Hugo de titular, além do André Ramalho. E no segundo tempo, como já havia acontecido no jogo contra o Botafogo, o Dorival acabou mudando o time, né? Colocando vários titulares, colocou o Mateuzinho, o Yuri, o Memphis e o Garro ainda no intervalo, e depois o Carrilho, que acabou marcando o gol, que pelo menos deu um empate para o Corinthians. Respira um pouco a fé a torcida com esse empate, né? Mas pensa, como eu já disse, na quarta-feira, a torcida gritando muito quarta-feira, gritos ofensivos ao Palmeiras, e o foco, sem dúvida nenhuma, é o Palmeiras. Eu acredito que a coletiva vai ser em cima do Palmeiras, a zona mista também, craque Neto. Você que foi o torcedor do Paraná, paranista, você também que não sai da Rua Augusta, né? Que é um lugar que você gosta de ir, porque é uma coisa muito legal. Qual a ideia que você tem aí em relação ao Dorival Júnior, daquilo que eu, que o Theo, que o Godoy, que a Marília Ruiz e que também o Quesada falou? São 2 jogos que ele tira os jogadores e, ao mesmo tempo, o Rosenberg, ele bota os jogadores no intervalo e aí não tem nenhum tipo de preparação para isso. E daqui a pouco a gente já vai direto no Engenhão, porque a gente está ao vivo com o Igor lá, em relação a Cruzeiro e a Botafogo lá no Engenhão. E aí? Olha, Neto, eu vou até levantar uma questão para vocês debaterem. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas na minha opinião, o Corinthians jogou melhor no primeiro tempo, sem os titulares, do que no segundo tempo. Pelo menos criou mais, teve mais vontade, mais voluntariedade. Então, para mim, o Corinthians no segundo tempo foi inferior, teve menos vontade, menos raça, menos entrega do que o Corinthians do primeiro tempo. Ao contrário da partida da semana passada contra o Botafogo, quando realmente o Corinthians teve um primeiro tempo pavoroso com as reservas. Depois os jogadores titulares entraram e o Corinthians de fato melhorou e acabou conseguindo um empate no Rio de Janeiro, né? Agora o Dorival que vai avaliar, e é uma avaliação importante para vocês fazerem também. Quem sou eu para sugerir pauta? Mas, na minha opinião, o primeiro tempo do Corinthians foi melhor do que o segundo. Não quer sugerir pauta, não dá opinião, Quer dar opinião, dá opinião, que a sua opinião é bem-vinda. Até porque eu penso igual. O Corinthians jogou muito melhor, teve muito mais chances de gol com o time reserva do que com o time titular. Não quer dar opinião, não quer dar pauta? Fala aí agora. É humildade, Neto, humildade. Qual é a pauta que você gostaria que a gente discutisse aqui se você fosse o apresentador? Não entendi, que deu uma picotada. Repete a pergunta, Qual é a pauta que você quer que eu leve para o Theo, para o Godoy, para a Marília e também para o nosso Quesada e para quem nos assiste aqui brilhantemente aqui no Grupo Bandeirantes? Qual é a pauta que o senhor quer? Neto, eu já ia entrar com os 2 pés, eu já ia perguntar direto do Palmeiras, porque é o que de fato interessa a torcida do Corinthians. Eu ia perguntar se o Corinthians vai realmente ter a mesma postura que teve em Itaquera no jogo da próxima quarta-feira, se evidentemente o Corinthians não vai precisar buscar o resultado como precisou aqui. Seria a pergunta que eu faria e colocaria na mesa. Então fica aí, legalzinho. Ô Igor, direto aí do Engenhão, conta pra mim aí, Tati, você direto no vestiário aí do Anel Química Arena, vambora. Fala aí, craque Neto, muito boa noite para você, a todos ligados aqui no apito final. Daqui a pouquinho, Hugo Souza e Rodrigo Garro vão passar aqui na zona mista para conversar com os jornalistas. A gente até estava perguntando aqui para a assessoria, né, quem seriam os jogadores escolhidos. Sempre fica aquela dúvida. Como foi um time bastante mexido pelo técnico Dorival Júnior, todo mundo ficou pensando aqui, será que vai vir algum garoto falar, né, um Breno Bidon, um Dieguinho, enfim. Mas não, os escolhidos foram jogadores experientes, até porque tem derby no meio da semana, então eles evitam trazer aqui jogadores mais jovens, né? Então Garro e Hugo Souza vão conversar com a gente daqui a pouquinho ao vivo aqui no apito final para falar dessa partida de hoje contra o Fortaleza, o empate em 1-1, mas também projetando bastante o derby de quarta-feira, jogo contra o Palmeiras, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Claro que o torcedor quer ouvir bastante sobre isso e também perguntar um pouquinho aí dessa semana decisiva. Além do Palmeiras, tem votação de impeachment do Augusto Melo no sábado. Craque Neto. Tati, fala aí, eu acompanhei você lá, você entrevistou Osmar Stabile, você entrevistou Augusto Melo, acompanhei muito você, nem na televisão, falar a verdade, eu acompanhei no seu Instagram, porque eu estava no meu sítio lá em Santo Antônio de Posse, fiquei vendo você. Parece que tá tudo bem no Corinthians, né? O Osmar Stabile deu entrevista para você, nossa, parece que tá tudo certo. Tá tudo bem, né?
Parece que tá tudo bem no Corinthians, né, Tati? Do jeito que você entrevistou brilhantemente, filha. Então, craque Neto, até trago aqui para você esse detalhe que você viu no meu Instagram, né? No sábado, né? Ontem eu fui num evento lá no Parque São Jorge do novo terrão, né? Foi a inauguração daquele novo campo ali, que é um terrão sintético ali, um pouquinho mais Nutella, né? Não tão raiz como antes. E aí, no meio do evento, até me surpreendi. O Augusto Melo apareceu, ficou aquele clima meio... Sabe aquela pessoa que chega e não parece ser muito bem-vinda? Foi assim, o Augusto Melo chegou, ficou aquele clima meio esquisito, logo depois o Osmar Stabile chegou também. Aí eu fui conversar com o Augusto Melo, fiz ali algumas perguntas, né, sobre esse dia 9. Ele falou que está muito confiante para voltar ao poder, e o Osmar falou também sobre algumas outras questões, né, porque na entrevista coletiva do meio da semana, o Osmar tinha falado muito sobre aqueles cerca de 97 milhões de reais da Liga que tinha chegado para o Corinthians, que ele disse que não chegou ao futebol. E o Augusto estava ali rebatendo, na verdade, dizendo que o dinheiro estava assim lá. Então eu fiquei ali perguntando, onde é que está o dinheiro? Perguntei para o Augusto, perguntei para o Osmar, mas todo mundo fica enrolando um pouco. O Augusto Melo não ficou também para o evento ali de inauguração, ele foi rapidinho. O que ele queria era ser entrevistado. Depois que ele foi entrevistado, ele foi logo embora. Craque. É o seguinte, para terminar, os filhos do Terrão, e eles fizeram com a Soccer Grass, se eu não estiver errado, do mesmo estilo do Terrão. Ficou bonito pra caramba. Foi legal pra caramba. Eu achei bonito. Lá tava o Paulo Sérgio, tava o Rosinei, tava o Dinei. Zé Elias. Tava o Zé Elias, monstro da SPN. Agora, eles Rivelino. Eles deveriam cuidar. Vladimir Viola. Eles deveriam cuidar da Fazendinha também. Porque eu vi o jogo hoje, Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista Feminino. Não tem condições de ter jogo de futebol naquele gramado. É futebol feminino, hein? Futebol feminino, que o Corinthians domina. Fomos campeões da Copa América agora. Não tem condições de ter jogo de futebol hoje na Fazendinha. Ó, Tati, daqui a pouco você volta com a gente para que você possa passar todas as suas informações. O Rosenberg, direto do estádio, a Tati, direto do estádio na Neoquímica Arena, na entrevista coletiva. Tem também o Igor, direto da entrevista coletiva com o Cruzeiro e Botafogo. Tem o Tommy, ó. Tem o Quesada, tem a Marília Ruiz, tem o Godoy, tem meu querido Theo José. Qual a ideia dos gols perdidos? Que esse parece que é um jogo perdível, por causa da vitória do Palmeiras, naquilo que eu vi do jogo, naquilo que eu enxerguei o jogo. Tudo bem da gente perder, mas também legal que empatou. Mas também vem, nós como os comentaristas, e daquilo que o Theo já falou, 25 pontos, que você disputou, 27, acho que você ganhou só 12. 15 pontos, é muito pouco para um time que quer chegar entre os 4 ou 5 primeiros para a Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, eu ganhei um jogo impressionante e que joguei muita bola diante do Palmeiras. O que o jogo de quarta e o que esse jogo reflete dos dois para o jogo de quarta no Allianz Parque. A pergunta foi demais a minha agora. Não, o que reflete é o seguinte, né? Isso aí eu tô na cabeça desde que eu vi o jogo de quarta-feira. Aquele é o Corinthians que o torcedor acostumou. Eu acho que a vitória veio porque o Palmeiras assustou. Quando ele começou aquela bola, falou, caraca, que time é esse mordedor? E a torcida junto. Aquele é o DNA do Corinthians. Não importa se tem boa qualidade de jogadores, se tem bom treinador. O Corinthians sempre teve um DNA. Garra. Não tem jogo perdido. A gente vai morder e a gente vai conseguir o resultado. E foi isso que o Corinthians fez na quarta-feira. Falei, caramba, voltou o DNA do Corinthians, assim vai ficar difícil pro Palmeiras. Aí a gente vê o jogo de hoje. Além do Dorival entregar o ouro escalando um time em reserva, mesmo quando os titulares entraram, não teve esse DNA. E tinham 34 mil torcedores hoje na Neoquímica Arena. Então sensacional, o Corinthians, o Corinthians tem que decidir o que ele quer da vida. Ele quer ser o velho e o DNA do Corinthians voltar, ou quer ser um time comum? Porque com esses jogadores e com o trabalho do Dorival, que eu gosto muito, mas o trabalho dele não é bom, o Corinthians vai ficar aí, 10º, 11º, 12º, vai ficar por aí. E não abra os olhos não, hein, porque tem muita gente subindo. Esse Fortaleza é diferente. Esse Fortaleza vai dar trabalho. A dupla de zaga do Fortaleza hoje jogou muito, hein? Godoy. Mostra que a rivalidade realmente desvia a atenção, aquele pique que é exigido em termos do emocional, estar forte, motivação,
e preparado. Godoy, desculpa. aguerrido. Esse Chico da Costa aqui, ele é artilheiro do campeonato, porque esse cara faz gol toda hora. Todos os jogos que ele jogou, ele fez gol. Que impressionante. Estreou. Parabéns ao Chico. Desde que ele estreou. Você acha que ele desce muito ou ele fica mais parado, Godoy? Assim, quando ele faz os gols? Não, o Chico... Vai pra frente. O Chico tá bem estabilizado. Então tá bom, Godoy, vamos Bem embora. estabilizado. Mas no Corinthians, mostrando que a rivalidade com o Palmeiras é muito mais importante, e principalmente no campeonato, que um será eliminado, é muito mais importante do que o Campeonato Brasileiro. Pra você, Marília Ruiz, da pergunta que eu fiz, e a sua ideia de hoje, porque, sabe, não é o Corinthians. Então é isso, Fiel. O empate aí ridículo, mas, cara, Romero de novo prejudicando o time ali no primeiro tempo, com 2 gols. Inacreditável. Um ali que ele pegou, cara, sozinho na pequena área e chutou pra cima. Cara, Romero não dá mais. Romero não dá mais pra ser jogador do Corinthians. Muito fraco. Não que tem outro jogo, por exemplo, o Thales Magno. Cara, jogou mais ou menos, mas o Charles, eu gostei dele, sempre raçudo. Tanto que o segundo gol sai, cara, que ele vem correndo, não deixa a bola sair pra linha de fundo e faz a inversão, que acaba saindo o gol depois do André Carrilho. Bons jogadores ali, pelo amor de Deus, cara. Cara, Félix Torres, que cara horroroso. Eu tive tempo demais de paciência com o Félix Torres. Às vezes o cara chega de fora do outro país, tem um período de adaptação, mas, cara, o cara é ruim mesmo. O cara é ruim. Não tava na posição dele, dane-se, cara, mas o cara é profissional, o cara tem que saber o mínimo, o básico, ele não é um básico, ele sabe. Então vamos ver como que vai ser a postura agora pra quarta-feira, mais um empate, 22 pontos. E a partir de quarta-feira começar a engrenar no Campeonato Brasileiro, cara, senão vai ser mais um ano brigando lá embaixo. O Neto falou aí, brigar pela quarta, 5 colocado, não briga não. Não fica no top 5 nem ferrando, cara, com esse time aí, com essa vontade. Talvez na primeira parte da tabela ali, da 10ª posição pra frente, um 8º ali, um 7º, mas é complicado, cara. Vamos ver se a gente consegue se classificar quarta-feira, aí sim vai dar uma moral grande pro time. E a gente espera ter uma outra postura no Campeonato Brasileiro aí também, né? Então é isso. Comenta o que você achou do empate, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.